Oi gente, tudo bem? Eu sou o Paulo Henrique da Memes in the Attic e hoje mais um News in the Attic com a notícia do ano. Disco novo da Aerosmith pro Record Store Day. Good evening, people. Welcome to the show. Got something here I want you all to know. Bom, nessa terça-feira, dia 14 de setembro, foi anunciado o lançamento de um vinil da Aerosmith chamado 1971 The Road Starts Here. Esse disco vai vir com a gravação de um ensaio feito em 1971. Vai ser lançado primeiramente no Record Store Day. O disco vai sair em 26 de novembro. Vai ser limitado em 10 mil cópias em vinil, 2 mil cópias em cassete, e até então não há previsão de lançamento digital ou em CD. Pode ser que ocorra? Pode ser que ocorra. Já que o tipo de lançamento no Record Store Day desse álbum é de que é primeiro para o evento, não é exclusivo do evento. Discos que são exclusivos no evento são só vendidos em lojas que trabalham, que têm acordo com os organizadores do evento. Como não é exclusivo, é prioridade apenas, então depois a gente pode até encontrar em outras lojas, importar para cá, já que o Brasil não participa do Record Store Day. É um evento que acontece 2 vezes no ano, em que diversas lojas independentes de discos recebem, discos exclusivos ou lançamentos que só vão acontecer naquele dia, só vão estar à venda aquele dia e naquelas lojas, ou lançamentos que vão começar por ali sua carreira discográfica, para poder ajudar esses mercadores de discos independentes. O Aerosmith já participou desse evento em outras oportunidades. A última delas foi em 2019, quando saiu o relançamento em LP do Live Bootleg e do Nine Lives, sendo o Nine Lives a primeira vez que saiu em LP nos Estados Unidos. Já saiu em 2013, por exemplo, os 5 primeiros discos relançados, remasterizados, etc. Tanto que o meu Toys in the Attic é dessa leva. Mas nesse ano de 2021, pela primeira vez, vai ter material inédito da Aerosmith sendo lançado nesse evento. Já é o primeiro lançamento valendo pelo acordo anunciado no começo do mês com a Universal, ou seja, já começa assim com o pé direito, a gente já começa muito bem com o lançamento dessa fita dos ensaios de 1971. Já fiz um vídeo sobre isso, quando saiu Moving Out, quando começou a circular Moving Out, ainda sem ninguém saber que isso ia ser lançado de fato tão rapidamente. Eu fiz um vídeo falando da história dessa fita, então procurem, vejam lá, para vocês entenderem a origem dela. O Joe chegou a falar do interesse dele de colocá-la para o público, mas assim, até então era vontades e rumores, né? Tipo, de que um dia essa fita ia sair. Essa fita foi achada junto com a van, que a gente hoje tanto viu falar no American Speakers, e que está lá em Las Vegas, na residência. E até então, as primeiras notícias eram que se tratava de um show numa escola em Lowell, Massachusetts, em 27 de fevereiro de 71. O release do Record Store Day fala Boston 71, então a gente não sabe se quando chegar o disquinho lá, o disco na mão, ele vai estar datando corretamente, certo? Vai ter a data exata dessa gravação no lançamento. Então, o que a gente pôde apurar tal de evidências sobre essa fita é que seria em fevereiro de 71. Fevereiro de 71 significa que é o Ray Tabano na guitarra e não o Brad, o que já torna essa gravação mais histórica ainda. Além de ser a primeira gravação conhecida da Aerosmith, feita há pouco mais de 6 meses, nem isso, né? Depois do início da banda, já que a banda começa em setembro de 1970, faz o primeiro show em novembro de 70, e essa fita provavelmente é fevereiro de 71. Então, confirmando isso, é a primeira gravação conhecida de 1971. É verdade que aqui na Pandora's Box, Walking the Dog, Rattlesnake Shake e Major Barbara são datadas como 1971. Walking the Dog e Rattlesnake Shake é certeza que não se trata de gravações de 1971. É de uma transmissão numa rádio no Cincinnati, em setembro de 73,
mas a Pandora's Box lista isso de forma errada. Quanto a Major Barbara, ela é acreditada como se tivesse sido gravada em 20 de maio de 71, no Power Station em Nova York. Até hoje eu não consegui encontrar nenhuma evidência de que eles estivessem de fato em Nova York naquela época, e assim, essa música foi trabalhada no Get Your Wings, então pode ser mais um erro de crédito no Pandora's Box. Então, antes dessa gravação nova de 1971 aparecer, parece não, é irônico, né, falar com a gravação nova de 1971, coisa mais antiga que a gente tem de Aerosmith é o próprio disco de estreia, que foi gravado em 72, a demo de Moving Out, que está no Pandora's Box, e On the Road Again, também são de 1972. Só que agora a gente vai chegar muito perto da gênese da banda, né? Como eles soavam perto do começo. E embora eu tenha visto até algumas pessoas criticando, falando, queria material novo, ficar lançando coisa velha, eu peço que entendam a questão histórica, a importância histórica que essa gravação tem. Isso é capaz de mudar o jeito que a gente vê o início da Aerosmith, vai mudar os livros sobre a Aerosmith, porque pela primeira vez a gente vai poder ouvir de fato como a banda era nesse comecinho, e não ouvir relatos de segunda mão, de gente que esteve lá, gente que viu shows, que trabalhou com a banda, dos próprios membros. É diferente esse tipo de percepção. O que a gente vai ter nesse disco? A faixa 1 está sendo chamada de Rehearsal Room, então provavelmente é só a banda afinando os instrumentos. Enfim, ainda a gente não sabe o que pode ser isso, mas não imagino que seja nada. Ou uma jam, pode ser inédita, e eles só colocaram esse nome lá para separar as faixas. Somebody, lembrando que Somebody é do Steven antes do Aerosmith, com o Steven Impaskin, é um cara que trabalhou com ele no William Proud, que era uma banda antes do Aerosmith. Então essa música, que é do primeiro disco, já foi tocada no primeiro show, então ela tá desde o começo da banda circulando por ali. Depois a gente vai ter na faixa 3, eles colocam If I Had a Woman plus Walking the Dog. Então é muito provável que seja um medley desses dois covers, e aí vai ficar numa faixa só. Quando eu soube a primeira vez, eu li as primeiras matérias, isso já tem uns 2 anos, sobre essa fita, quando encontraram a van, encontraram essa fita, eu já tinha ficado muito curioso para ouvir If I Had a Woman 8 anos antes da versão que a gente conhece. No lado B a gente vai ter 4 músicas. Começa com Moving Out. Não sei se vai ter algum tipo de edição, se eles vão ter algum tipo de... vão limpar o áudio, não sei. Eu tenho essa versão, provavelmente do jeito que foi digitalizada a fita. Particularmente espero que não mexam nisso, que não fiquem dando polimento, que tipo, foi isso aqui como foi feito em 71, toma, escutem, entendeu? Major Barbara, que sendo essa fita de fato de fevereiro de 71, ela é até mais antiga do que a gente imagina. E ela é muito do começo da banda. A gente sabe que em 71 eles já estavam trabalhando ela, chegaram a tocar no final do ano, mas a gente não tinha ideia de que ela era tão no começo de 71, tão perto do início da banda. Na faixa 3, do lado B, Dream On, que eu acho que vai ser a faixa mais interessante de ouvir nisso tudo. Primeiro por ser um grande hit, né? O primeiro grande hit deles. Segundo por ser uma música que o Steven fez, a gente sabe, com 17 anos. Como ela soa tão no começo da banda? Será que ela já era parecida com o que a gente veio conhecer depois? A letra, provavelmente diferente. Mas o rumor, não posso confirmar, até porque a gente só vai poder confirmar quando ouvir, é de que o final de Dream On, dessa época, era o que virou a introdução de You See Me Crying. You See Me Crying saiu em 75, no Toys in the Attic, terceiro álbum da Aerosmith. Os 2 autores da música são o Steven Tyler e o Don Solomon, que é um ex-integrante do Chain Reaction, aquela banda do Steven, que ele chegou a gravar 2 compactos. A gente não tem ideia do que exatamente era You See Me Crying antes da Aerosmith. Se ela era um riff, que aí que o Steven foi utilizar em Dream On, se era a letra, já que é uma letra até bem simplória, né?
se a gente parar pra pensar, é meio bobinha, por assim dizer. A gente sabe que o Chain Reaction não gravou essa música. Os dois compuseram, mas não tem registro de que eles fizeram uma gravação dessa música. Que existe uma demo do Chain Reaction depois dos dois compactos, mas que essa música não estava incluída. A gente olhando pela perspectiva de hoje, quando o Steven toca o pedacinho de You See Me Cry antes de Dream On ao vivo, ao piano, vira mais histórico ainda, porque uma é a gênese da outra, né? Então, em algum momento da história, as duas estiveram juntas, e de alguma forma, né? Pelo menos a introdução que seja. Se de fato isso se confirmar. E fechando o disco, Mama King, que a gente vai poder saber se tinha aquela intro grande como tem no álbum. A gente vai poder entender muita coisa sobre o Aerosmith nesse comecinho. E estou bastante feliz que a Universal realmente parece vir forte nesse acordo com o Aerosmith de tirar as coisas dos cofres e a gente ter finalmente acesso, porque essa fita, por exemplo, como eu falei, tem notícia dela há pelo menos 2 anos. No começo desse ano vazou uma música, etc. Mas assim, em outra situação, ninguém diria que isso seria lançado, né? Isso não ia ser lançado nunca, provavelmente. Ia ficar lá trancado com muita coisa. Tipo, uma mina de ouro tá lá. E os caras sentados em cima. Mas com isso, eu deixo aqui o elogio, primeiro, à Universal, por lançar isso. É verdade que podia ter CD? Poderia. Quem sabe, né? Os caras não lançam. Mas assim, independente de como ser lançado, a gente vai poder ter acesso a ouvir. Então é isso, vamos esperar até 26 de novembro para ver como é que vai ser, se vai sair mais notícias. É isso, curtam o vídeo, compartilhem por aí nos grupos da Aerosmith, se inscrevam aqui no canal, tá bom? Se cuidem, um abraço e até mais.